Boa noite, seja bem-vindo à nossa live de hoje. Hoje é dia de falar sobre quebrar o ciclo, sobre um olhar sistêmico para a vida, sobre padrões que você pode estar repetindo sem se dar conta e que refletem na sua forma de se relacionar, de se comunicar, de trabalhar e como lidar com isso, na verdade, como perceber tudo isso. Inclusive ontem comecei falando até questões com relação ao nosso nome. Então deixa eu colocar o tema da live de hoje. Atrasei um pouquinho aqui para conectar. Pronto. Mas estamos aqui agora para falar sobre algo super especial, que é esse olhar sistêmico para a vida, que está muito relacionado à constelação, mas enquanto o Instagram vai avisando que a gente começou, eu vou explicar um pouquinho. Mas quando a gente fala sobre o olhar sistêmico, é sobre um olhar para o todo, um olhar macro. Quando eu trabalhava como CLT, durante muito tempo com melhoria de processos, né? Então, dentro de uma área eu desenhava os processos, o passo a passo do que cada pessoa precisava seguir ali. E quando a gente fala sobre desenhar processos, por exemplo, que na verdade é uma forma de olhar para a vida olhando no todo, é justamente isso que eu fazia ali dentro da empresa e que eu faço hoje e que eu direciono hoje as pessoas dentro dos meus atendimentos. É esse olhar para o todo, porque uma ação que eu faço aqui reflete em todas as áreas. E quando a gente fala sobre olhar sistêmico, é também sobre isso. É olhar para a sua história sim, para o seu momento atual, para o ambiente que você vive, porque o nosso ambiente, o ambiente que nós vivemos, reflete muito na nossa vida, no nosso comportamento, porque pensa assim, se você acabou de tomar banho, não sei se na sua cidade, se aí tá chovendo, mas se você sai agora e vai para um lugar cheio de lama, você vai se sujar, percebe? Então, se materialmente o ambiente influencia, né, trazendo esse exemplo simples, emocionalmente também. Então, se eu estou em um ambiente em que eu não tenho apoio, em que me faz mal, em que eu tô fazendo um trabalho que não me faz bem, enfim, isso reflete. Então, é o primeiro ponto. Só que quando a gente olha para o olhar sistêmico, a gente olha para mais algumas camadas. Quais são essas camadas? A próxima camada está relacionada à nossa história, ao que você viveu, desde quando estava na barriga da sua mãe até hoje. Por quê? Até quando a gente estava no útero materno, o nosso corpo ele registra informações, o nosso corpo e a nossa mente. A gente não lembra do fato em si de quando estávamos no útero, mas os registros de como nós nos sentimos estão no nosso corpo. Então, desde quando a gente estava lá, a gente vai recebendo esses registros emocionais e vai recebendo também talentos que nós vamos desenvolvendo, que vamos aprendendo, mas também traumas. E esses traumas refletem na forma como a gente se comporta na vida adulta, como a gente se comunica, como a gente trabalha, como a gente olha para nós mesmos. E tem uma parte que a gente vai falar bastante sobre isso hoje, que é ainda mais profunda, que então percebe, ó, olhei para o meu momento atual, mas eu tenho toda a minha história, e quando eu olho para o todo, além de o ambiente que eu vivo hoje, o contexto da onde eu vivi, da minha história, da minha infância, eu tenho também as minhas questões familiares, a minha ancestralidade. O que isso quer dizer? Isso hoje já é comprovado através da epigenética que nós herdamos. Além de aparência, eu tenho olho igual da minha mãe, eu pareço mais minha avó, eu pareço mais meu pai, que hoje a gente aprende inclusive na escola. Hoje é comprovado que nós herdamos também os talentos, mas também os traumas da nossa família de até 7 gerações que vieram antes de nós, através do nosso DNA. Então, quando a gente olha para esse olhar sistêmico para esse todo, é também olhando para essas histórias, porque às vezes a gente não se dá conta ou nem sabe da história em si, mas acaba repetindo, porque no nosso inconsciente, que é o que rege mais de 80% do nosso dia, tem esses registros. Então a gente repete esses padrões sem se dar conta. E é isso que é sempre importante olhar, porque às vezes você olha para sua vida e fala assim, nossa, isso aqui não vai, ou tá pesado, você tem um sentimento de culpa, uma sensação de injustiça, emoções que parecem que ficam presas, você fala assim, nossa, mas na vida sempre sou eu que só faço pelo outro e não recebo. E você olha para sua história, às vezes você não consegue identificar, mas a hora que você conecta com as histórias da sua família,
com os ciclos que vêm se repetindo, com os traumas que vêm repetindo de geração para geração, aí fica mais fácil. Trazer exemplos práticos. Existem pessoas que às vezes nunca se afogaram. Isso eu nunca me afoguei em piscina, em mar, nem nada, mas eu tenho um pânico de água. O que acontece? Pode ser que você realmente nunca se afogou, mas a hora que olha para as histórias, sua mãe afogou, sua avó tem trauma com relação à água por conta do que viveu. Quando a gente olha para 7 gerações, a maioria de nós, eu falo que ninguém é 100% daqui, né? Do Brasil, vieram de outros lugares e viemos de navios. Então, nós temos histórias registradas no nosso DNA com relação a isso. Eu gosto sempre de contar um caso de uma paciente minha da terapia, que ela veio para trabalhar questões emocionais que estavam refletindo, inclusive, na profissão dela. E ela estava fazendo uma transição de carreira para ter o próprio negócio. Só que aí a gente foi trabalhar algumas coisas da infância e ela contou que na infância os pais trabalhavam, então ela ficava na casa da avó, a avó morava como se fosse em um sítio. E o tio muitas vezes obrigava ela a cuidar ali do galinheiro, cuidar de algumas coisas, e aquilo dava medo. Era uma coisa que era muito desconfortável. Aí na fase adulta ela falou: Su, hoje eu não gosto de pisar em grama, hotel fazenda eu não suporto. Ela falou: eu piso na grama, eu começo a me arrepiar inteira. Então ficou esse registro emocional do que ela viveu. O que acontece? Vamos olhar para essa questão da epigenética do que a gente herda. Ela tem uma filha, e a filha, ela falou: Su, nunca coloquei nada na cabeça da minha filha, inclusive fala pro meu marido estimular, pra gente ir no hotel fazenda, pra fazer as coisas, e aí ele vai com ela. Só que a primeira vez que essa criança pisou na grama, ela teve uma crise de pânico. Ela começou a gritar desesperada, mas foi um negócio desproporcional, porque esse trauma tá registrado. Outro exemplo de atendimentos meus, de uma pessoa que veio para constelar uma questão, e o que acontece? Ela teve depressão pós-parto. Assim que ela teve a filha, né, ela teve depressão pós-parto. A hora que a gente foi olhar para as histórias dela, o que aconteceu? A avó faleceu dando à luz a um dos tios. Então a avó teve a mãe, o filho seguinte, ela engravidou e na hora do parto a avó faleceu. O que ficou registrado dentro desse DNA? O que ficou registrado nas histórias dessa família? O parto é perigoso. E aí a hora que ela tem essa bebê, vira uma chave nela, essa questão com relação à morte, com relação à dor, que é onde ela entra nessa depressão pós-parto. Isso é todo mundo que acontece isso? Não, tá? Eu tô contando aqui algumas histórias de fatos mais tangíveis para que você possa perceber. E aí, o que acontece? Gente, eu me empolgo aqui, que eu vou, pelo flow, vou me conectando com vocês para trazer as informações, mas se for tendo alguma dúvida, fica à vontade para mandar nos comentários. Se estiver fazendo sentido, clica no coraçãozinho, clica no aviãozinho para compartilhar, para que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo que é tão rico, que é tão importante para todos nós e que foi uma virada de chave na minha vida, tá? O que acontece? Eu compartilhei ontem nos stories de uma flor que é um lírio, esqueci o nome do lírio, que é uma florzinha branca e um miolinho amarelo, né? E eu compartilhei a foto dela e falei: nossa, toda vez, acho que eu consigo até colocar a foto aqui, deixa eu ver, consigo. Que eu falei assim: aí toda vez que eu vejo essa flor, eu lembro da minha bisa Suzana. Aqui, estão conseguindo ver a foto? É essa flor aqui. Então toda vez que eu vejo ela, eu lembro da minha bisa Suzana, porque o que acontece? Perto da casa da minha bisa tinha uma árvore dessa e eu lembro, minha bisa faleceu, eu era muito pequenininha, mas eu lembro que eu pegava uma florzinha dessa e levava pra ela. E aí eu comecei a compartilhar nos stories, que é isso que eu quero trazer pra você começar a perceber os ciclos da sua família, que padrões que às vezes você tá repetindo, que não necessariamente vai ser exatamente o mesmo modelo, mas a sensação é exatamente igual. E vamos começar com relação aos nomes. Então, o que acontece? Aí eu compartilhei e aí eu falei justamente isso que eu quero trazer aqui pra você. Sim, minha bisa, ela chamava Suzana. A minha mãe tem Suzana, né? Sueli Suzana. A minha tia-avó, filha dessa minha bisa, era Arabella Suzana. Quando a gente olha pra árvore genealógica da minha família do lado materno, tem muitas Suzanas. Mas principalmente olhando da minha bisa pra frente.
E aí, o que acontece com relação aos nomes que é importante observar? Porque às vezes a gente só olha, ai, quando é neto, quando é júnior, que fica mais evidente de um nome igualzinho. Só que tem pessoas, falando sobre os homens, tem homens que às vezes tem o segundo nome ou o primeiro nome igual, o pai igual ao avô, mas não tem o neto e o júnior, mas tem essa informação. Nós mulheres, já teve pacientes minhas de eu atender e ter, ai, o meu segundo nome é igual da minha avó, é igual da minha mãe. E o que isso tem a ver, Su? Calma que eu vou explicar. Quando a gente vê nomes sempre se repetindo dentro da família, que nem no meu caso, meu pai que escolheu meu nome, e o Suzana é por parte materna. E ele não escolheu pensando, ai, vou eu homenagear a avó da minha esposa, nem nada. Não, foi um nome que ele gostava e colocou em mim. Só que quando a gente vai olhar, minha primeira constelação, inclusive, apareceu muito isso, eu fui constelar, eu falo que eu tinha porque eu não sinto mais nada, 3 hérnias da cervical. E 2 esmagavam minha medula óssea e trazia uma dor insuportável. Muitas vezes eu travava, pelo menos uma vez por mês precisava ir para destravar. Já chegou momentos de nem remédio tirar minha dor. E aí quando eu conheci a constelação, esse olhar sistêmico para a vida, eu já comecei a entender muitas coisas. Eu já comecei a perceber de, nossa, peraí, durante muitos anos eu inverti papel com a minha mãe, eu queria ser mãe da minha mãe. Em muitos momentos, por questões que ela passou emocionais, eu precisei, a minha criança sentiu que precisava cuidar dela, então isso já traz um peso. A hora que eu quero salvar, que eu olho para minha mãe com um olhar de fragilidade, de ela não dar conta, eu preciso fazer, e inclusive na infância, isso já entra em desordem. Pensa assim, vamos até trazer o contexto, tô empolgada, trazer o contexto com relação à palavra constelação para ficar mais claro para vocês. Constelação, quando a gente pensa em português, a gente pensa em um monte de estrelas, né? Pelo menos eu penso no céu estrelado, que não é o que tá acontecendo esses dias, mas tô achando ótimo esse tempo mais fresco. Só que em alemão significava, quando foi traduzido para o português, perdeu o contexto. Em alemão, a palavra significa colocar em ordem, organizar. O que isso quer dizer? A gente se organizar emocionalmente, e se organizar está no nosso lugar emocionalmente dentro da família. Porque percebe que racionalmente, no papel, ok, sou filha da minha mãe. Só que emocionalmente eu ocupava um lugar que não era meu. E como isso fica muito pesado, quando a gente carrega o mundo nas costas, geralmente onde dói mesmo? A coluna. Então, dentro da constelação, a hora que eu fui olhar para isso, claro que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas estava muito. Eu comecei já a perceber isso, e na constelação apareceu que eu estava em um lugar, estava tão desorganizado que é como se eu quisesse pegar o peso de todas essas Suzanas da minha família e falar: deixa que eu dou conta, coitada de vocês. Claro que isso é inconsciente. E olha que a gente olha, por que eu falei para vocês observar? Observa os nomes que se repetem na sua família. E veja o que aconteceu com a primeira pessoa que você sabe que tem esse nome. Então, eu vou dar o exemplo da minha bisa Suzana. Ela ficou viúva extremamente jovem, com vários filhos para cuidar. E foi uma morte trágica, uma morte precoce. Ela precisou lidar, ela não trabalhava, precisou deixar cada filho com uma pessoa para poder ir trabalhar. Então, quando existem esses contextos, do lado paterno, vou trazer exemplo, inclusive, da minha família. Do lado paterno, a minha avó paterna, o primeiro bebê dela, meu tio, faleceu com 1 semana, se não me engano, de vida. Ele chamava José Luiz. A hora que você olha para os filhos, para os meus tios, meu pai é Luiz, todos os outros filhos têm José no nome. Então, é como se fosse de uma forma inconsciente. Às vezes a gente coloca mesmo para, vou homenagear. Mas muitas vezes vem de uma forma inconsciente. Teve uma paciente minha que eu atendi, eu não lembro qual o nome que era que se repetia, o segundo nome dela tinha, que era igual ao nome da avó, que era igual a Bisa, e a Bisa perdeu muitos filhos, a Bisa passou por muitas situações que causaram traumas. Então, na hora que você olha para esses traumas em uma proporção maior, mortes precoces, mães que perderam muitos filhos, enfim, você começa a observar que isso vem se repetindo e se repete como se fosse um castigo, porque às vezes a gente olha e fala, ai meu Deus, sou refém disso. Não! É aquele trauma que ficou registrado, então, dentro da minha família, olhando para as Suzanas, eu preciso ser guerreira, eu preciso dar conta, não tem ninguém que eu possa contar, que foi isso que minha avó sentiu. Só que eu olhava que minha bisa sentiu. Eu olhava para minha bisa de tadinha, como ela sofreu.
E aí, a hora que vem um histórico de mulheres guerreiras dentro da família. E se eu aprendo que a vida é com sacrifício, se tá através do meu DNA, eu preciso ser guerreira, eu preciso não sei o quê, porque ficou registrado esse trauma que a qualquer momento eu posso não ter com quem contar, e eu vou precisar me virar, eu vou precisar fazer acontecer, e olha um monte de injustiças que tá acontecendo. Era esse padrão que eu repetia, porque estava registrado. Foi um trauma dentro do sistema, dentro da minha família. Quando a gente fala sistema familiar, é dentro da família. E a partir do momento que eu olho, eu posso quebrar esse ciclo e pegar os talentos adquiridos a partir disso. O talento, o que quer dizer? Que eu não preciso carregar essas armaduras, eu não preciso mais ser guerreira, mas não é qualquer coisa também que vai me derrubar. Eu posso usar essa pulsão de vida, olhando para a vida, para ir atrás dos meus sonhos. Então, com relação ao nome, começa a observar o seu nome. Tem alguém da família que tem? Esse nome se repete? E se repetir, observa e vai atrás dessas histórias. É claro que a constelação traz um olhar mais profundo, porque a gente olha para o inconsciente, mas já é um processo de você começar a perceber peraí, eu tenho o nome da minha avó, da minha bisa, e aconteceu isso. E aí, a partir do momento que você começa a observar, já é o primeiro passo de tomar a consciência para quebrar esses ciclos. É o primeiro passo racional, porque para quebrar ciclo a gente precisa internalizar. Porque quando eu, por exemplo, fui para constelar, eu já tinha consciência de tudo isso. Só que eu não tinha internalizado. E aí eu precisei internalizar, existem movimentos que a gente faz para isso. Só que não é só com relação ao nome. O nome, muitas vezes, é um sinal. A gente olha para a história e vê por que esse nome está se repetindo tanto. Só que os ciclos também são um sinal. Como que eu posso perceber isso, Su, com relação aos ciclos? Você pode perceber através das emoções. Então, muitas vezes, assistindo filmes, séries, a hora que você assiste, o que mais te dói? Porque tem coisas que às vezes a gente assiste e dói, que é natural a gente ter empatia, que muitas vezes as pessoas postam, né? Nossa, se você não tiver empatia por isso, se isso não te doer, você já se perdeu como ser humano. Então existem situações, quer dizer, até um bonequinho aqui que eu uso para constelação, existem situações que você olha e você fala, nossa, isso me doeu. Só que existem situações, sabe aquele negócio que você olha e dói a alma? Vou trazer um exemplo. Tem um filme, não sei se vocês já assistiram, é um filme turco, tem filmes e séries turcas lindas. Tem inclusive a série Uma Nova Mulher, na Netflix, que tem muitas constelações, tem um facilitador de constelações lá, então tem esse olhar sistêmico. Mas tem um filme turco que chama O Milagre da Cela 7, que muitas pessoas já assistiram, que eu falo, gente, quem tem choro preso, quem aprendeu a segurar o choro, assiste esse filme para ver se o choro sai. Só que o que acontece? Tem pessoas, quem tem ferida de abandono, vai olhar para aquele filme e vai ter a dor daquela menininha que ficou sem o pai, que o pai foi tirado dela, então aquilo vai doer a alma. Meu Deus, isso dói, isso causa uma tristeza profunda. Como tem pessoas que têm ferida de injustiça na família, olha para aquela prisão injusta e aquilo vai trazer uma revolta, vai trazer uma dor. Então isso, quando acontece em situações e os seus sentimentos você percebe que são desproporcionais ou que são mais fortes com um determinado tema, uma determinada questão, isso geralmente está relacionado aos seus traumas familiares. Então é uma forma de você começar a observar. Por quê? E isso reflete inclusive na nossa profissão, tá? Então se eu venho de uma família, por exemplo, em que tiveram muitas injustiças, aí um roubou terra do outro, aí aconteceu outra coisa que foi injustiça, então vou ter aquela sensação, e aí a hora que você olha para sua vida, muitas vezes as pessoas te passam a perna, você se doa demais e nunca recebe em troca, então vem aquela mesma sensação de, ai, é muito injusto, olha o que está acontecendo, ou reflete na sua profissão. Teve injustiças, é claro que isso não é consciente, você é o quê? Advogado, advogada. Por quê? É como se fosse uma parte sua tentando reparar, tentando reequilibrar essa balança. Como pessoas que tiveram questões financeiras, muitas vezes vão trabalhar em bancos, fazer faculdade de administração, contabilidade. Pessoas que não tiveram oportunidades de estudos, muitas vezes vão ser professoras. Ou, falando da nossa infância, quem aprendeu a ajudar todo mundo, cuidar de todo mundo desde pequena, muitas vezes vai ser profissional da ajuda, terapeuta, médico, enfermeira, fisioterapeuta, enfim. Por quê?
Porque tudo que está registrado no nosso inconsciente, a gente traz para o consciente, a gente traz para o material. E aí, a partir do momento que você começa a entender que dentro de você, que as suas ações, com os seus comportamentos, inclusive com as suas escolhas profissionais, ou com um profissional travado, pesado, ou com o que você tá sentindo e às vezes não entende por quê. Tem pessoas que às vezes falam, Su, tá tudo bem, mas parece que eu sinto uma culpa, que eu sinto algo. Então, a partir do momento que você começa a ter esse olhar para o todo, de, ok, eu não sou só isso aqui, tem um ambiente que eu vivo, que reflete sim em como eu vou agir no meu comportamento, na minha vida, tem as histórias da minha infância que também refletem, mas tem também o que eu herdei, o que herdou de positivo também, tá? Porque às vezes a gente fala sobre herdar, sobre traumas, não sei o que, mas a gente herda as coisas boas também. Os talentos, se eu consigo me comunicar, se eu gosto de ensinar, se eu gosto de estudar, eu herdei muito isso da minha mãe. Então a gente não herda só, eu herdei só as coisas ruins, não, a gente herda as coisas boas também. Mas é importante observar quais foram as dores, qual foi a escassez da sua família para que você possa observar. E quando a gente fala sobre escassez, não necessariamente é uma escassez financeira. Pode ser que na sua família houve escassez de saúde, escassez de relações saudáveis, escassez de carinho, de acolhimento, escassez de paz. Que aquelas pessoas que ficaram lutando tanto, e quando a gente olha para a nossa família, principalmente para gerações mais antigas, gente, a vida não era simples como a nossa hoje. E que também a nossa hoje adoece. Mas olha, hoje a gente tem a oportunidade de se conectar com o mundo todo, sem precisar sair de casa. Hoje temos facilidades, mas quando a gente olha para as histórias, antes sim tiveram pessoas que passaram fome, que passaram dificuldades, que precisaram sobreviver. Hoje a gente pode escolher viver, a gente pode escolher profissão, nós podemos ter escolhas, só que lá atrás não. Então comece a observar, todos nós viemos de histórias e tivemos algum tipo de escassez dentro da família ou vários. Qual a escassez, qual a maior dor da sua família? Ou melhor, qual a maior dor que te pega, porque a gente tem várias. E aí você vai olhar onde você tá, a gente fala dentro da constelação emaranhado, com que histórias você tá ligada. Que histórias você vem repetindo. Então olha, observe a sua vida agora. A vida que você tá vivendo. Observe a vida que você gostaria de viver. O que não tá legal, o que tá pesado, o que você gostaria de melhorar. Por que eu falo isso? Quando a gente vai aprender, por experiência própria, quando a gente vai aprendendo a carregar um monte de coisa, é tudo muito fácil. Não, eu dou conta. Só que eu não tô falando sobre suportar. Eu tô falando sobre ser leve, sobre realização, porque a gente aprende, tem uma parte do nosso cérebro que ele vai criando estratégias de sobrevivência pra gente não lidar com a dor. E a gente aprende isso muito fácil, né? A viver em estado de alerta, viver em preocupação. Ai, se mãe liga, meu Deus, o que aconteceu? Se tal pessoa... A gente já vai sempre pro negativo. Só que é importante ter estratégias para que a vida seja mais leve. Para que você quebre esses ciclos. Ciclos que provavelmente não começaram com você, mas pode terminar em você. Então, como que tá a sua vida hoje? O que você gostaria que fosse diferente? O que você gostaria que fosse melhor? O que é pesado? O que você percebe de, isso aqui poderia melhorar? E aí, a hora que você olha para sua família, primeiro, a hora que você olha para o seu ambiente. E quando eu falo ambiente, não é ambiente físico necessariamente. Ou pode ser também, porque o ambiente ele reflete muito sobre como a gente está internamente. Então, se dentro de mim está um caos, para eu conseguir organizar as coisas materialmente falando, também fica um caos. É difícil. Mas o ambiente, as pessoas que você convive, como tá? Dentro das histórias da sua infância, o que você sentiu que faltou? O que você ainda espera? Exemplo, quando eu tento agradar todo mundo, quando eu busco aprovação, quando eu tenho medo de incomodar, quando eu faço demais pelo outro e de menos por mim, eu busco ser vista,
Eu faço de tudo para ser amada, para não ser abandonada, porque é uma necessidade básica do ser humano pertencer, ter vínculos, fazer parte, receber amor. Tem várias formas da gente falar a mesma coisa. E justamente por esses vínculos, que a gente sabota a nossa vida, até a nossa carreira. Quantas pessoas eu não atendo que falam, eu já sei, já resolvi questão com meu pai, com a minha mãe, com não sei o quê, mas tem isso aqui da carreira, a hora que a gente vai olhar, é a criança que ainda espera receber esse colo materno. Então isso que faltou impede de quebrar esse ciclo. Só que quando a gente olha, muitas vezes com esse olhar sistêmico, essa mãe não recebeu o colo da avó, que não recebeu o colo da bisa, e aí o ciclo, essa pulsão de vida, esse fluxo da vida não tá parado aqui, tá parado desde lá de trás. E aí a gente vai fazendo movimentos para quebrar isso. E aí o que acontece? Me fala se tá fazendo sentido, que eu tô empolgada, tô indo no flow, tô falando o que eu tô sentindo aqui no meu coração. Se eu preciso de vínculos, então eu fico repetindo as mesmas histórias. Do que você quer hoje? Por exemplo, tem pessoas, isso eu quero que seja mais leve, porque eu consigo, eu tenho resultados, a vida tá fluindo, mas eu quero que seja mais leve. Ou eu quero ter melhores resultados, ou eu quero fazer essa mudança. A minha pergunta é, se for mais leve para você, se as coisas acontecerem exatamente do jeito que o seu racional deseja, diferente de quem você vai ser? Ou de quem você corre o risco de se distanciar? Isso diz muito sobre as raízes emocionais do porquê você se sabota. Trazendo meu exemplo. Então eu vim de uma família de mulheres guerreiras. E para mim era natural carregar peso. Para quem aprendeu a ser guerreira, fala, carrega mais isso, eu carrego. Agora fala para pedir colo. Fala para pedir ajuda. Já teve pessoas que eu atendi dentro do atendimento terapêutico, que eu falei assim, essa semana vai ser para você se permitir receber. A pessoa começou a chorar na minha frente. Não, passa alguma coisa para eu fazer, mas não para eu baixar a guarda. Mas por quê? Se eu vim de uma família de mulheres guerreiras, emocionalmente, para eu continuar tendo vínculos, eu não me permito, enquanto eu não trabalho isso, quebrar esse ciclo, porque se para mim for mais leve, eu tô traindo todas as mulheres. E aí, se eu trair elas, eu vou ficar sozinha? Não, eu não quero. Só que isso não é consciente, como tantas outras coisas. Que racionalmente a gente sabe que não faz bem. Que racionalmente a gente sabe, mas o nosso inconsciente vai por outro caminho. A gente funciona, a nossa mente, como se fosse um iceberg. Então, deixa eu ver se eu tenho fácil a figura do iceberg aqui. Então, o que acontece? O nosso racional é como se fosse, eu tenho uma até que tá... Voltou aqui, voltou. Que tá desenhado, mas não tô conseguindo achar. Que tá desenhada a foto, mas tudo bem. Pensa, vou pegar meu creme aqui. Pensa como se fosse um iceberg isso aqui. Então, essa parte rosa claro é o nosso racional, é o nosso consciente. Então, é isso aqui que eu vejo. Só que quando você precisa quebrar um ciclo, quando as coisas não estão indo, quando você tem a sensação que tá patinando, quando tá pesado demais, sabe aquela sensação de ou eu vou até certo ponto e depois volto? Não é sobre essa parte aqui. É sobre esse inconsciente, que é muito maior, que na verdade é muito maior do que isso aqui. É sobre essa outra ponta do iceberg que eu preciso olhar, que é o que rege mais de 80% das nossas decisões. Tenho certeza que vocês aqui já assistiram um desenho Divertidamente. A gente funciona justamente daquela forma. Então, cadê minhas cartinhas? Aqui. De acordo com o que a gente vai vivendo, a gente vai recebendo um monte de informações. Então, aqui do útero materno, da infância, a gente vai recebendo um monte de coisa. Uma pilha aqui de informações no nosso HD. E a gente tem mais as informações da nossa família. A hora que alguém vem falar comigo, a hora que você está ouvindo isso que eu estou falando, como que sua mente está recebendo? Está pegando isso aqui e falando, peraí, de acordo com tudo isso que eu tenho de informação, o que eu vou usar? Eu vou usar isso aqui, nada é por acaso. Então, de acordo com o que você recebe de informação de uma pessoa, a sua mente vai lá buscar no seu HD e você já reage, você já se comunica. Por isso que às vezes você tem a sensação que trava, por isso que alguém faz algo e te dá raiva.
Por isso que às vezes você olha uma pessoa agindo com determinada situação, você fala, mas para que tudo isso? Porque dentro desse inconsciente dela, aquilo que está acontecendo toca em uma ferida, seja da infância dela ou seja do sistema familiar dela. Por isso que tem gente de, isso aqui é muito injusto, gosta de tudo extremamente, absurdamente certo, porque dentro do registro do DNA, das histórias da família, houve muita injustiça e a pessoa não suporta isso, não só por conta dela, mas por conta de toda a dor que foi vivida. Então olha para a vida que você tem hoje e para a vida que você quer viver e para o que você está carregando e começa a perceber justamente isso, diferente de quem você vai ser, ou o que a criança que você foi um dia ainda busca. Que histórias se repetem? Esse sentimento, essa sensação que você tem, quem mais tem ou tinha dentro da sua família? Porque enquanto você não toma consciência, você se aprisiona mentalmente, você é mais leal do que livre, não leal no bom sentido. Leal no sentido de estar preso. A hora que você começa a tomar consciência de, nossa, eu vim de uma família de mulheres guerreiras. Aí eu vim de uma família em que os homens foram excluídos, ou que os homens, o masculino nunca está presente. Minha mãe se separou do meu pai, ou meu pai sumiu no mundo, meu avô faleceu cedo, aconteceu isso. Peraí, aí eu percebo e olho para o meu masculino, isso vale para homens e mulheres, porque a gente tem feminino e masculino. Realmente eu tenho dificuldade de ter consistência, eu tenho dificuldade de ter foco, eu tenho dificuldade de me posicionar. Por quê? Porque faltou esse masculino, e se o seu masculino fica presente, é como se você estivesse traindo as histórias da sua família. Só que a hora que você começa a tomar consciência, e claro, olha para isso de uma forma profunda, a gente olha para tudo isso dentro da constelação, seja na nossa vivência em grupo, seja no atendimento individual, você pode quebrar esses ciclos. Só que é impossível você conseguir mudar aquilo que você ainda não viu. Porque até então, olha fazendo propaganda do Boticário, né? Porque até então o que você está enxergando é só isso aqui. Se você não identifica o que tem além, você vai carregando, e aí muitas vezes começa na profissão, no financeiro, nas relações, no emocional, aí começa a dar exaustão, mesmo você descansando, porque não é sobre descansar, às vezes é sobre um choro que está preso, um grito que está preso, um ciclo, até ir para a saúde, como aconteceu no meu caso, porque o nosso corpo grita, começa a cair cabelo, começa a doer as costas, começa a ter questões no intestino, começa a ter um monte de coisas, porque chega no físico, quando o emocional já falou, olha para isso, olha para isso, olha para isso. Só que o que geralmente a gente faz? Deixa para se cuidar e para olhar quando tá doendo demais, quando na verdade o que a gente precisa e é libertador fazer é se cuidar, não quando tá doendo, é se cuidar porque você merece mais. Como você cuida do seu corpo, da sua alimentação, como você toma banho todos os dias, a nossa mente também precisa ser cuidada e não só quando já está doendo. Porque quanto mais você se conhece, mais você olha para esses ciclos, mais você pode se apropriar dos talentos, porque enquanto você não cuida, você está excluindo os talentos também. E mais você pode potencializar tudo aquilo de incrível que tem dentro de você. E sair desse modo sobrevivência para voar alto na direção dos seus sonhos. E quebrar esses ciclos de dor, começar a construir ciclos de abundância, de prosperidade. Parar de olhar muitas vezes para a relação dos seus pais, para as histórias do seu avô com pena. E começar a observar, ou com mágoa, e eu não tô falando sobre passar pano, tá? Que fique bem claro, cada um fica com as consequências dos seus atos, mas é sobre você se libertar. É sobre você olhar para a força dessas pessoas e para a força da sua história. Porque não existe nenhuma pessoa fraca. Às vezes a gente passa por tantas situações que começa a duvidar de nós. Ou começa a ficar tão exausta, tão não sei o que falar, tem alguma coisa de errado comigo. Não, só precisa cuidar. Só tá carregando um monte de mochila que não é sua e seu corpo não aguenta. Sabe aquela frase, cada um tem sua cruz? Não adianta você querer carregar a cruz das outras pessoas.
Porque aí você tá prejudicando ela, porque quando eu olho e fico com dó da pessoa, eu tô falando assim, eu sou grande, você é pequeno, você não dá conta. E você tá carregando um peso que não é seu, você tá atrasando suas coisas. E não é sobre não ajudar, mas é sobre você se cuidar para depois transbordar aquilo que tem dentro de você. Então olhe para suas histórias, comece a observar os nomes, perceba o seu nome. Por que seu nome foi escolhido ou foi do nada? Existem outras pessoas com o mesmo nome dentro da família? Quais são as histórias delas? Para as mulheres, quais são as histórias das mulheres da sua família? Para os homens, quais são as histórias dos homens? E não necessariamente, às vezes a gente está vinculada nas mulheres com o pai também, com o avô. Olhe que sentimentos você tem hoje. Olhe para as histórias da sua família. Perceba diferente de quem você vai ser e mais do que isso. Se ame, se respeite, se priorize, porque a forma que você se ama, que você se prioriza, dita como o mundo, como as pessoas vão te ver, vão te olhar, vão te valorizar, vão te tratar. Comece a olhar para o todo. Porque às vezes a gente se coloca em umas caixinhas de esse é meu perfil, esse é o meu traço, esse é o meu não sei o quê. E vai ficando numa caixinha, não é porque eu sou assim, porque eu sou desse jeito. Sim, também, mas não somos só isso. É olhar para o todo. A gente é uma misturinha de histórias. E não tem como tentar separar. A partir do momento que você olha para esse todo, você começa a se libertar. E às vezes, em um primeiro momento, pode ser que dê um pouquinho de desconforto, porque tem tanta sujeira guardada debaixo do tapete, emoções que você foi suportando, que suportar é diferente de viver, diferente de ser gostoso, mas que você precisa olhar para poder soltar, para poder se libertar. Hoje, por exemplo, em um dos atendimentos, teve uma pessoa que a gente estava trabalhando algumas questões com relação ao trabalho, e a gente utilizou uma ferramenta dentro da terapia que ele identificou que aquilo que estava reverberando no trabalho, refletindo no trabalho dela e causando exaustão, inclusive, estava conectado à sensação de impotência na hora que ela viu os pais brigando na infância. Do pai que bebia, e a mãe, os avós, né, os pais da mãe, o pai também bebia. Percebe de ciclos e percebe como parece tão sutil, mas olha que aconteceu uma situação no trabalho dela que remeteu a ela esse trauma, que vem de família. Hora que o trauma vem à tona, gente, um trauma de injustiça, de dor, de vazio, quem se comporta ali para lidar com o trauma não somos nós adultos, não. É a nossa criança de 5, 8, 10 anos que toma frente. Quem tenta agradar, o perfeccionismo, carregar o mundo nas costas, não é o nosso adulto, é a trauma da nossa criança, é a idade que nossa criança teve aquele trauma ou que pegou para si da família, né, a herança, e reflete. Percebe como algo que aconteceu no trabalho dela e que trouxe exaustão e que trouxe até ela pensar de nossa, vou precisar sair desse trabalho, para mim não tá dando mais, que foi algo que ela teve a consciência que foi desproporcional, estava conectado à sensação de impotência na hora que ela viu o pai chegando alcoolizado em casa, brigando com a mãe e ela sendo uma criança e não conseguindo fazer nada. Exatamente como a mãe se sentia na infância. Quando o pai, o avô dela no caso, também chegava da mesma forma. E a hora que ela toma consciência, e claro, não é só sobre tomar consciência, porque a gente tem ferramentas para trabalhar isso, mas trabalha isso emocionalmente, ela pode quebrar esse ciclo para que ele não tome conta, inclusive na hora que ela está trabalhando. Oi, Verônica, boa noite. Tô tão empolgada, gente, que eu não tô vendo nem quem tá entrando, quem tá saindo, não tô vendo nada. Percebe? Porque às vezes a gente acha, principalmente quem aprendeu a ser forte, de só que imagina, eu tô tirando de letra. E vou contar mais uma coisa. Tem pessoas que, e acontecia comigo, quanto mais eu estudava, mais eu achava que sabia tudo e menos eu me curava. Porque eu falava, isso aqui, entendi, tá resolvido. Lembra que eu falei que eu fui constelar? Eu sabia o que era. Eu já sei. Papel invertido com a minha mãe, quis salvar minha mãe, tem um monte de Suzana na minha família, eu já sabia de tudo isso. Só que eu sabia, eu não tinha internalizado. Então não é só sobre saber, sobre você
internalizar. É esse convite que eu quero te fazer. É isso que a gente trabalha dentro da constelação e dentro da terapia sistêmica. E esse que é o olhar sistêmico para a vida, é o olhar para o todo. E não é para você ficar, porque às vezes a gente entra numa neura também, de ficar olhando para o passado, de ficar cutucando o passado, não é sobre isso. Mas se tem algo que tá doendo, que você tem a sensação que tá exaustivo, que ciclos que se repetem, alguma situação que você sabe que você tem potencial para fazer mais e não vai, sabe? É um convite para olhar. Porque na verdade seu emocional já tá olhando, seu racional tá aqui na frente olhando para a vida, mas seu emocional tá preso lá atrás, repetindo ciclos. Então, quando acontecem essas coisas, e cada desafio, inclusive com relação a doenças, porque existe raiz emocional, é claro que é importante cuidar, ir no médico, fazer exame, tudo isso. Tanto é que quem vem fazer o acompanhamento terapêutico comigo, dependendo do caso, já fala assim, como que tá a vitamina B? B de bola. Por quê? Vitamina B baixa vai refletir no emocional, então precisa sim olhar para essa parte biológica que muitas vezes é afetada por conta do emocional. Só que se você não olha para a raiz emocional, inclusive das doenças, de falar assim, o que isso está querendo me mostrar, como a hérnia que eu tinha na cervical, que esmagava a minha medula, que inclusive o médico falou assim, ó, se você fizer tal coisa, você corre o risco de parar de andar, se você fizer tal coisa. Um monte de coisa me colocou um pânico gigantesco, existia uma raiz emocional para isso, era o mundo que eu estava carregando nas costas. Era eu querendo ser mãe da minha mãe. Então, isso não é um castigo, é o meu corpo entrando em colapso, porque eu preciso entrar em ordem emocionalmente, estar no meu lugar emocionalmente dentro da minha família. Então, olhe para a situação que você está vivendo hoje e comece a perceber o que ela está querendo te mostrar. Que aprendizados. Por que você está segurando isso? Porque no final das contas, é sempre por amor. É sempre por amor. Só que a gente tem dois tipos de amor. O amor cego, que é o amor da nossa criança. Lembra que eu falei? Quando a gente está agindo ali no trauma, é a nossa criança. Então, aqui queria ser mãe da mãe, aqui queria carregar o peso de todas as Suzanas, era o meu amor infantil, o meu amor cego. A hora que eu trabalho isso, eu me aproprio da força dessas Suzanas e eu tenho um amor adulto, um amor que vê, o amor que olha para a vida. Percebe a diferença? Então, no final das contas, é por amor, é por essa necessidade de vínculo que todos nós temos e que tem pesquisas de antigamente, inclusive, que comprovam o quanto, quando a gente perde esse vínculo, né, a falta de colo que muitas vezes a gente sentiu, a falta de acolhimento, o passar por situações pesadas muitas vezes, que tem homens que não pode falar que senão o Instagram derruba, e não contar pra ninguém por não querer preocupar, por não querer levar bronca, causa traumas, causa vazio e é uma ruptura de vínculo. E para manter esse vínculo a qualquer custo, a gente sabota a nossa vida, isso já é comprovado e traz várias questões no nosso emocional e na nossa mentalidade. E a partir do momento que você começa a observar e olhar para tudo isso e entender, e olhar para esse todo de o que eu ainda espero, o que a minha criança ainda espera. Nossa, eu tô querendo fazer por todo mundo. Por quê? Porque a hora que a pessoa me pede A, eu entrego A, B, C e D. Que vazio que eu tô buscando preencher? Quais são as histórias? Que história que eu tô repetindo? Para que a partir disso você comece a tomar consciência e viver a vida que você realmente nasceu para viver. E que muitas vezes seus pais, seus avós, seus bisavós não puderam, mas que graças a eles você pode escolher. Você está podendo ter acesso a essa informação para quebrar esses ciclos. É claro que, mais uma vez trazendo, a gente olha para isso de uma forma profunda através da constelação, em que você traz um tema para a gente trabalhar e a gente olha a raiz emocional desse tema. E dentro da terapia sistêmica, que a gente tem, além da constelação, todo o acompanhamento para trabalhar tudo isso, inclusive trabalhar a relação com o pai, que está conectado, relação com o pai, a carreira e a forma de olhar para o mundo, relação com a mãe, que está conectada à forma de olhar para o dinheiro e para as nossas relações, a forma que eu me relaciono com as pessoas, uma vez que a mãe é a nossa primeira relação. Aí a gente vai olhando para essa forma de olhar para a vida. Então começa a observar, se você quiser olhar para o seu caso específico, até questões relacionadas à carreira, tá? O seu negócio. Existem raízes emocionais. Até é preciso constelar esse projeto.
Por quê? Para você entender se emocionalmente você está se dando permissão, se emocionalmente existe essa liberação ou que ciclos que você precisa quebrar. E dentro da terapia sistêmica tem todo esse acompanhamento. Se você quiser olhar para o seu caso especificamente, finalizando a live, manda direct, que eu te passo todas as informações, a gente agenda um horário, eu explico tudo certinho. Mas comece a observar o que você precisa soltar. Que pesos, que emoções, que dores que você tem carregado e que não faz mais sentido carregar. Que não faz mais sentido viver. Olha para a sua história e começa a olhar para a sua história e para as histórias da sua família. A gente tem duas opções para a gente finalizar. Para olhar para a vida, para a nossa história e para as histórias da nossa família. A opção 1, um olhar de escassez. Um olhar de falta. Eu passei muitas dificuldades, meus pais passaram dificuldades, nossa, passaram a perna no meu pai, meu avô passou isso, minha bisa ficou viúva. O olhar de abundância, sim, entendendo as dores, mas através disso, olha, eu aprendi desde criança a me desenvolver assim, assim, assim. Pra vocês terem uma ideia, minha mãe teve síndrome do pânico, eu era criança. Eu falo que desde lá eu já fui fazendo formação para trabalhar como terapeuta. E hoje, a pessoa pode acontecer qualquer coisa ali na minha frente. Eu consigo ter presença. Direcionar, sem entrar em pânico. Porque aquilo foi pesado para minha criança e eu fui uma mini adulta? Fui. E precisei entender isso, porque eu achava o máximo, inclusive. Mas eu desenvolvi um talento. Que eu consigo estar ali com a pessoa e direcionar. Então essa é a forma de olhar com abundância. A hora que eu olho para minha bisa que ficou viúva cedo, eu falo, caramba, que mulher forte. Que aí trabalhava, cuidava dos filhos, administrava toda a casa. Sabe igual quando às vezes a gente vê na internet falando uma pessoa, por exemplo, uma mulher, minha mãe, por exemplo, ela abriu mão da carreira dela para cuidar de nós, das filhas, né, que somos todas mulheres. Eu posso olhar e falar assim, minha mãe é do lar. Minha mãe sempre trabalhou, sempre não, porque ela um bom tempo fez curso técnico, trabalhou, mas foi do lar. Como eu posso olhar, como às vezes a gente vê na internet, ela sabe administrar finanças, faz gestão de equipes, porque é tudo que ela desenvolveu de talentos ali, dentro de casa. Então esse é o olhar de abundância, é o olhar dando dignidade para as pessoas, dando dignidade para a sua história. Só que pode ser que às vezes tem tantas feridas aí que precisa cuidar e curar para que você possa ter esse olhar. Mas comece a treiná-lo, a experimentá-lo, porque quanto mais você tem olhar de abundância, de prosperidade para suas origens, para a sua história e para você, mais você abre oportunidades para a vida, porque a vida, as oportunidades vêm onde a gente está focando. Então você decide que vai trocar de carro, que quer aquele modelo na cor prata. Você começa a ver do nada aquele modelo de carro da cor prata todo santo dia, porque o seu foco tá ali. Eu quero engravidar, ou eu tô grávida, eu tô falando sobre mulher grávida, eu vejo um monte de mulher grávida. Nossa, todo dia eu tô vendo mulher grávida, porque o meu foco tá ali. Como se o foco tá no que faltou, é isso que eu vou atrair, tudo que a gente foca expande. Só que muitas vezes você precisa ver o que inconscientemente você tá focando, para que você possa ajustar o seu foco na direção daquilo que faz sentido para você. Então, meu convite é: observa, olha para as histórias da sua família, olha para a história do seu nome, do porquê foi dado o seu nome, se ele vem se repetindo, porque às vezes vem de dores e de traumas familiares que precisam ser quebrados. Olhe para a vida que você quer viver, perceba como você se sente, e se quiser olhar para o seu caso específico, manda direct, que aí eu te passo todas as informações para que a gente possa olhar para o seu caso, você possa soltar aquilo que você tem carregado e que nem é seu, quebrar ciclos que muitas vezes não começaram com você e a partir disso viver uma nova história. E como eu falei, se você quiser olhar de forma prática com relação à constelação, tem a série Uma Nova Mulher que retrata muito bem isso. Para quem é daqui, de Americana, de região, uma vez por mês a gente tem a nossa vivência em grupo, em que você tem a opção tanto de ir para participar, para assistir, como também de constelar.
e tem um atendimento individual, que é tanto presencial como também pode ser online no mundo todo, tá? Faça esse exercício, observa, porque pegar o conteúdo e só, ok, vida que segue, não usar, é mais uma coisa, você só racionalizando, e as coisas só mudam quando a gente internaliza. O inconsciente rege mais de 80% do nosso dia. Então cuide muito bem dele, porque as sementes que você regar e que foram regadas desde a sua infância são as que vão florescer no seu dia a dia, mas você pode ajustar a plantação para que floresça aquilo que você quer colher agora, no próximo ano, daqui a 10, 20, 30 anos. Boa vida para você e mais informações, manda direct. Boa noite, tchau, tchau!